Olá galera, eu sou o Nano e hoje a gente está aqui para falar sobre fonte para o Raspberry Pi 3. Vamos lá? Eu sou um usuário de Raspberry Pi há um bom tempo já, tem vários anos que eu tenho. Eu comecei com essas plaquinhas aqui que são o Raspberry Pi original. Essa daqui especificamente é um clone chinês, dá pra ver pela placa vermelha, não existe Raspberry Pi vermelho. Eu tenho um outro clone chinês, essa placa do Raspberry Pi original, e eu tenho também um Raspberry Pi original. Eu usei os três já em muita coisa, eu usei eles como servidor NAS, usei como uma série de coisas. Eu tenho esse Orange Pi também, eu já usei para muita coisa. O Orange Pi é uma placa muito massa porque na época que só tinha o Raspberry Pi original com processadorzinho single core de 800 MHz, o Orange Pi já tinha versões com processador dual core, quad core, e eu usei muito também esse Orange Pi, só que recentemente eu decidi comprar um Raspberry Pi 3. Eu achei que estava na hora de pegar uma plaquinha mais atualizada, porque essas plaquinhas aqui são boas, mas tem certas coisas que elas não dão conta de fazer. O poder de processamento de um Raspberry Pi 3 é bem maior. E além disso ele tem algumas coisas, algumas vantagens, como Wi-Fi e Bluetooth embutido. Você não precisa de um receptor USB Wi-Fi ou ligar no cabo para ter internet nele. Então é uma placa bem mais poderosa, tem mais memória, mais processador, poder de processamento, mais núcleos. Então assim, eu decidi comprar meu primeiro Raspberry Pi 3. E aí eu comprei no Mercado Livre. Até tinha quem trouxesse fora pra mim, mas eu queria que chegasse logo, eu decidi entrar no Mercado Livre e comprar lá. Eu comprei o kit, a plaquinha é original de fato, a capinha não é original, mas não precisa ser, e a fonte é a mesma coisa, também não é original, não precisa ser. E a fonte que veio com ele é uma fonte de 5 volts 3 amperes. Teoricamente mais do que o suficiente, você pode ligar vários periféricos na USB dele. Essa fonte aqui, se ela atender a especificação, ela vai dar conta. E ele chegou e eu comecei a usar com essa fonte aqui, tudo tranquilamente, tem algumas semanas já. Instalei emuladores, testei o Ubuntu Mate que tem para ele, testei o Raspbian. Eu tava mais brincando mesmo, não fiz nada sério com ele, mas testar a capacidade dele, o que ele tem de bacana. Hoje inclusive ele está de uso semi-definitivo como minha máquina de emulação. Eu deixo ela enfiada atrás da TV presa na parede, eu coloco ele lá atrás, ligo o receptor do controle do Xbox, instalei um RetroPie nele para jogar emulador na TV. Só que semana passada começou uma discussão no grupo do Hackerspace lá de Brasília sobre que fonte, que corrente você precisa para alimentar o Raspberry Pi 3. E eu vi relato de gente falando que tinha uma fonte de 3 amperes e que o Raspberry Pi 3 estava reclamando que a fonte não tinha corrente suficiente. Como é que ele avisa isso? No canto direito superior aparece um raiozinho lá. Não importa o que você esteja rodando, pode estar no boot ainda, se ele detectar que a energia não está dentro da especificação dele, aparece o raiozinho lá no canto. E eu decidi investigar, porque isso é muito estranho. Ou a fonte dessa pessoa que relatou isso está muito fora da especificação e ele não dá conta de fornecer nem 1 ampere e pouquinho, ou tem alguma outra coisa errada. E eu usei minha memória, que eu sei que essas placas aqui funcionam se você não ligar muita coisa, não ligar nada de muito potente na USB deles, eles funcionam em USB comum de computador velho, que fornece 500, 600 mAh. O Orange Pi, ele tem o conector aqui separado, não é por USB, justamente porque teoricamente ele puxa mais corrente. Nunca vi o Orange Pi puxando mais do que 1 ampere. Uma fonte de 1 ampere alimenta esse Orange Pi tranquilamente. E aí vem alguém me dizer que uma fonte de 3 amperes não estava dando conta do Raspberry Pi 3. E aí eu decidi pegar meus medidores de corrente USB e começar a testar.
Eu primeiro testei a fonte que veio com ele e eu descobri que essa fonte não é de 5 volts, ela é uma fonte de 6 volts. Tá o adesivinho aqui falando 5, mas quando eu liguei no medidor de voltagem USB, ela fornece 6 volts. 6 volts, o máximo que eu consegui puxar dela ligando coisa no Raspberry Pi foi 1 ampere. Funciona o Raspberry Pi? Funciona, mas está fora da especificação da USB. Não sei qual é a especificação do Raspberry Pi, porque não tem no site do Raspberry Pi especificação de faixa de voltagem que ele funciona. Mas funciona, não queimou, eu usei por várias semanas com essa fonte, funcionou, não deu nenhum problema, mas logo eu descobri o meu teclado, por exemplo, que é iluminado, se eu ligar no Raspberry Pi com essa fonte aqui, ele fica piscando. A voltagem é muita para ele, ele fica piscando, reclamando que a voltagem está alta. Depois disso, eu comecei a testar minhas outras fontes que eu tinha. Eu testei com essa fonte aqui da Xiaomi, que é uma fonte de 5 volts 2.1 ampere. Ele reclamou, pareceu o bendito do raiozinho. Eu testei com essa fonte aqui. Essa fonte aqui, na verdade, é um carregador de várias portas. É um carregador de 60 watts. Teoricamente, ele consegue fornecer 12 amperes. Ele não vai conseguir fornecer 12 amperes em uma USB, porque o conector ia derreter se você passasse uma corrente desse nível no porta USB, mas mesmo assim ele consegue fornecer uma corrente muito alta. Todos esses carregadores de várias portas, você sempre vai encontrar nele a especificação de 2.4 amperes em cada porta. Isso é o que teoricamente o conector USB tipo A, que é esse conector grandão aqui que conecta o USB, o conector tradicional da USB, teoricamente é o que ele dá para fornecer. Então, teoricamente, 2.4 amperes cada uma dessas, mas eu sei que ela consegue fornecer mais. E o bendito raio apareceu. Testei essa fonte aqui da Xiaomi também, que é uma fonte de 5 volts, 2.5 amperes, com suporte a Quick Charge e tudo, mesma coisa, o bendito raio apareceu. E eu achei muito estranho, porque eu tenho fontes extremamente potentes, essas aqui principalmente, mas essas aqui são fontes potentes, e nelas não fornecem a corrente suficiente para o Raspberry Pi, e esse aparelho aqui ele mede corrente também. Eu estava vendo, eu estava longe do limite de corrente, o raio estava aparecendo com o Raspberry Pi puxando 0.7 amperes, 700 miliamperes. Essas fontes todas fornecem pelo menos 2 amperes. E aí eu peguei o segundo medidor de voltagem e espetei na USB do Raspberry Pi. E aí foi quando eu percebi o que estava acontecendo. O Raspberry Pi ele tem algum tipo de regulagem de voltagem dentro dele que cai a voltagem da USB do que você fornece para o barramento 5 volts interno dele, ele tem uma queda de voltagem. E essa queda de voltagem é em torno de 0.3 amperes. E aí, quando ele mede lá dentro dele, ele mede 4.67, 4.7 quando você está alimentando 5. E aí ele reclama, ele acha que a voltagem está baixa, que é porque a fonte está puxando muita corrente e ele reclama. Ou seja, tem uma falha de, vamos dizer assim, uma falha de projeto. Eu não consideraria uma falha de projeto se eles deixassem mais claro que isso acontece. Se você vê a fonte original do Raspberry Pi, que é vendida no site oficial do Raspberry Pi, é uma fonte de 5.1 amperes, não é uma fonte de 5.0. Porque todas as fontes 5.0, nenhuma fonte 5.0 amperes, 5.0 volts, nenhuma fonte 5.0 volts vai conseguir alimentar ele. E aí o clock dele, toda vez que aparece raiozinho, ele limita o clock a 600 MHz. Ou seja, você está diminuindo pela metade a velocidade do processador. O processador dele é 1.2 GHz. Eu dei a sorte que eu tenho uma fontezinha aqui, que é a fonte do Echo Dot, que é a fonte da Amazon, que ela é uma fonte de 5.2, 1.8 ampere. Corrente mais baixa que todas essas fontes aqui. Mas é a fonte que o Raspberry Pi funciona melhor de todas. Porque quando eu jogo um pouquinho de corrente em qualquer uma dessas fontes,
a voltagem cai um pouquinho, cai para 4.95, 4.96, que está totalmente dentro da especificação da USB. O USB 3.0, que é a especificação mais restritiva, teoricamente ela vai de 5.25 volts até 4.45 volts. Qualquer faixa disso está dentro da especificação da USB e todos os aparelhos USB são para funcionar nessa faixa de voltagem. É lógico que a gente não espera que um computador inteiro vá funcionar com 4,5 volt a menos do que a especificação dele. Mas assim, aparelhos USB são para funcionar. É normal ter essa queda, mas essa queda é o suficiente para o Raspberry Pi não funcionar, o Raspberry Pi 3 não funcionar no potencial máximo dele. Essa fonte aqui de 5.2 volts ele funciona. Mas assim, infelizmente esse vídeo é mais para mostrar o problema do que para trazer uma solução. Qual seria a solução? Escavar até você achar uma fonte que seja a especificação da fonte seja levemente acima da especificação da USB. Você procurar no site oficial do Raspberry Pi, a fonte que eles vendem é de 5.1 volts. Outros sites de fora, grandes, que vendem Raspberry Pi, todos vendem fonte de 5.1 volts, se for na especificação. Exceto, tipo, o Mercado Livre a gente nem conta, mas nos sites grandes é 5.1, só que ninguém explica por quê. E esse é o motivo. Ele tem essa queda de voltagem. Para resolver isso, é procurar uma fonte ou de 5.1 ou de 5.2, mas não confie no que está escrito na fonte, não confie. O que eu recomendo é comprar um Charger Doctor desse, um aparelhinho desse. Isso custa extremamente barato, você vai encontrar por 10, 15 reais no Mercado Livre. Se você procurar no AliExpress, você vai comprar por 3, 4 reais, 5, 8 reais com frete provavelmente. Então assim, pega um testadorzinho desses. Chegou a fonte, primeira coisa que você vai fazer é espetar o testador nele e ver qual voltagem está saindo. Se estiver saindo 5.1, 5.2, tá ótimo. E aí liga o Raspberry Pi nele e vê se a queda também não é muito grande. Qualquer coisa que você ligar na alimentação do Raspberry Pi de 5 volts para baixo, 4.99, ele vai reclamar. Infelizmente, isso foi a conclusão que eu cheguei nos testes que eu fiz no meu. E eu acho que a Raspberry Pi podia deixar isso mais claro. Eu não achei nenhuma informação disso. Tudo que eu estou falando aqui foi com base em teste meu e observar as especificações das fontes originais, das fontes oficiais do Raspberry Pi. Então pessoal, é isso. Eu não tenho uma solução definitiva, eu não tenho um link que eu diga para vocês, compre essa fonte que ela vai conseguir alimentar o seu Raspberry Pi. A melhor dica que eu dou é testar toda a fonte que você for usar, teste. O ideal para o Raspberry Pi é entre 5.1 volts e 5.2, qualquer coisa entre 5.1 e 5.2, até 5.3 dá. Além disso, não vale a pena. Eu não vou ligar mais meu Raspberry Pi nessa fonte aqui. Funciona, mas eu não garanto por quanto tempo isso vai funcionar, ou que se não está forçando nada dentro dele. Além disso, é testar todas, 5.1 até 5.2, corrente. Eu recomendo entre 2 e 3 amperes. O Raspberry Pi sozinho, sem nenhum periférico, só com um teclado e um mouse. Na verdade, até um teclado e um mouse puxa um pouquinho mais. Mas com um teclado e um mouse, ou um receptor sem fio, alguma coisa assim, ele não vai puxar mais que 1 ampere. Então uma fonte boa de 1 ampere de 5.1 volts, se você não for ligar muita coisa na USB, funciona. Se você for ligar mais coisa, eu recomendo pegar uma fonte entre 2 e 3 amperes, para dar mais garantia. Eu vou usar o meu com essa daqui, que é 1.8 ampere. Eu confio até de ligar um HD externo USB aqui, 2 eu já acho que eu forçaria um pouquinho ele. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido o que está acontecendo com o Raspberry Pi 3, porque é tão comum aparecer o bendito do raiozinho nele, mesmo quando você tem uma fonte extremamente potente. Lamento não trazer a solução para vocês. Eu encontrei uma fonte, mas essa fonte não é uma fonte fácil de comprar.
Eu não acredito que deva ser fácil nem de ver na Amazon dos Estados Unidos, talvez venda, talvez não. Mas se vocês tiverem gostado aí do vídeo, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima.